ao vivo. Isso depois evita que eles o duplo expresso. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, expressionautas. Gustavo, o pessoal gosta muito de te ouvir, aí você viu que até o Nildo Rix no domingo passado assistiu a sua fala, aí teve alguma divergência, polemizou um pouco na terça-feira. Eu queria perguntar para você a sua visão de algo que a gente conversou aqui na sexta-feira com colegas seus economistas, o Paulo Gala e o geógrafo Elias Jabbour, sobre a questão dos capitais aí, financeiros estarem se movendo todos para cá onde eu moro, para a Suíça. Né? Isso me parecia um sinal de que eles estão antevendo turbulências aí à frente, se é que eles não estão já, eles próprios, articulando, né, um segundo mergulho na crise. E você falou que você tinha algumas coisas que você queria trazer para esse debate. Vamos começar por aí? Sim, podemos conversar. Então, Rômulo, a questão da Suíça, né? Primeiro, eu tenho que dar um abraço para você, que o Paulo Gala mandou. Eu estava no grupo, né, de WhatsApp com ele. Ele falou, não, manda um abraço pro Rômulo lá. Rapaz, tu acredita que Manda um hackearam a abraço conta, pro... hackearam a conta dele do Facebook? Diz que foi a segunda vez os grupos bolsonaristas se articulam em WhatsApp e tal para ficar, não sei, eles devem ter aquele programa, né, de ficar testando várias senhas. Diz que é a segunda vez que grupos bolsonaristas conseguem hackear a conta dele do Facebook e demora para os caras restituírem. Pois é, eu vi ele falou isso. Acho que quando eles foram lançar o programa junto com o Elia Jabbour, como é que é viram a aula, né? A aula deles. Da E China. eles disseram que não tiveram esse problema. Sobre Olha a aula só. sobre China, né? Tem gente que não deve gostar, né? Você viu que eu fiz a sua pergunta, Mas né? Eu falei, ô Gustavo, Ivana também você tem alguma pergunta para eles? É pergunta eu porque vi. o Gustavo é um entusiasta das questões geopolíticas e tal, está sempre atento. Ele queria saber se era irreversível ou não a superação pelo polo euroasiático com relação ao imperialismo ocidental. Você viu que eles estão menos triunfalistas que vocês. Nenhum dos dois achou que era inevitável. Não, eu não. Foi muito boa entrevista, né? O Elia Jabbour, o Paulo Gala já é mais conhecido, né? Mas o Elia Jabbour realmente ele é um excelente. Ele é economista ou geógrafo? Ele é Ele é muito bom, geógrafo, mas passa pelos dois, um né? Porque ele grande dá aula na cientista, um Faculdade de grande Economia professor. da Viu? Eu gostei UERJ. muito daquela. Então, assim, ele transita nos dois, né? Mas de formação geógrafo. Não, ele é incrível, hein? Um abraço aí pro Elia Jabbour e pro Nildo Rix aí, que viu meu programa, é uma honra. E uma vez eu busquei ele no aeroporto a pedido do Requião, não sei se ele lembra. Mas Então, vamos para a sua pergunta, né, sobre a Suíça. Né, eu acho que tem que analisar essa questão da Suíça, assim, as pessoas têm algumas dúvidas em relação a esse tipo de coisa, né? O que está acontecendo? A moeda suíça, né, está se valorizando porque o capital está fugindo do dólar, né, e indo para a Suíça, né, e o franco suíço se valoriza. Aí tem várias questões, né, que você falou, né? Primeiro, por quê, né? Será que eles estão com medo do dólar entrar em colapso ou ter um plano Collor mundial e o dinheiro não ficar preso ou ter inflação em dólar, né? Eu acho que não é essa coisa tão catastrófica assim. Peraí, E Gustavo, só um outra dúvida aviso aí que pra tem também é galera. o seguinte. Né, eu vou fazendo a divulgação em pílulas enquanto nossos comentaristas falam. Eu acabei de mandar a mensagem lá pro nosso canal no Telegram, que você está vendo aí do lado esquerdo, ó, esquerda, do lado esquerdo da sua tela, ó, então tá lá o texto que é para você copiar lá no nosso canal, ó, aqui a descrição, o nome, né, o subtítulo do programa de hoje é dramático, porque infelizmente as imagens dramáticas e os relatos dramáticos se sucedem no Brasil, né, agora no Sudeste, lá no Rio de Janeiro. Já esperava isso, né, algumas pessoas se surpreenderam com as imagens de corpos empilhados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Grande Rio. Eu não me surpreendi porque eu sabia que a situação em Duque de Caxias estava dramática. Eu não tinha revelado ainda, mas o hospital em que havia pessoas sendo atendidas no chão, porque nem mais maca tinha para colocar, então pessoas deitadas no chão, nos corredores, era no Hospital de Saracuru, num grande hospital público em Duque de Caxias. Então essas pessoas que estavam no chão
agora já vão indo para os necrotérios e na sequência não sei se a capacidade lá funerária vai dar conta, ou seja, a gente vai chegar muito rapidamente à escavação de valas coletivas, como ocorreu, já vem ocorrendo em Manaus. Então, um grande centro, né, com o serviço público um pouco mais desenvolvido, né, mesmo assim não dando conta. Então, por isso que, diante das imagens que começaram a circular ontem de corpos literalmente sendo empilhados, eu acho que era o mais grave, aquilo que a gente tinha que enfatizar e dar destaque aqui no programa. Então, mais tarde eu vou falar sobre essa questão, vou falar sobre como está o atendimento médico no Rio de Janeiro e em outros locais. Então, por isso eu coloquei aqui corpos empilhados, literalmente. E aqui os nomes dos nossos participantes do dia. Então, mais uma vez, o Gustavo Galvão, Felipe Coutinho e o Luiz Moreira, fechando a final de tarde e início de noite. Então, eu peço que você vá lá, copie esse texto aqui, copiar texto, e mande para os seus contatos do WhatsApp. Eu vou começar fazendo isso, mandando para quem? Para o Gustavo Galvão, que está com a gente na sala. Olha só. Então tá aqui, ele mandou uns links aqui para a gente conversar, para a gente abordar, Acabei de mandar para ele. E aí você fazendo isso, você pega lá do próprio WhatsApp e você manda para os grupos de discussão no WhatsApp, coloca nos grupos de discussão do Facebook, compartilha no seu perfil, página, se você administrar uma página e demais redes sociais, tá certo? Eu peço que mesmo que você esteja vendo em outra plataforma, estamos aí com bastante gente nos assistindo no Facebook, a transmissão no Facebook, também lá pelo Periscope no Twitter. Para um minutinho agora, vai lá no YouTube, dá uma curtida e compartilha aquele link para a gente mais uma vez conseguir derrotar a sacanagem e a sabotagem. Gustavo. Então, a questão da valorização do franco suíço, né? Tem gente que acha que é mais um sintoma, né, do colapso do dólar, aqui, né? A valorização do franco suíço junto com a valorização do mais ouro, uma né? vez. Eu acho que não é bem por aí, não. Assim, não é, né? O pessoal é meio adiantado. Tem muita gente torcendo, né, para o colapso do dólar, etc. Essa história. Nos últimos anos tem sido essa discussão nas redes sociais, né? Mas eu acho que não é por aí, não. Não é por aí, não, porque o franco suíço ele é um investimento especulativo similar ao ouro, né? Exatamente. Eu vi por aí, Gustavo. Eu não entrei nessa de o sinal do dólar tá acabando, não. Eu entrei nessa de o franco suíço é um similar ao ouro. É para onde o pessoal vai quando há uma perspectiva insegura e tal. E você vê que mesmo o ouro se valorizou em franco suíço, né? Então, mais um sinal de que o pessoal talvez esteja antevendo ou então especulando com essa perspectiva. Sim, claro. É exatamente isso, né? E é mais um objeto de especulação do que uma fuga, né, por segurança, né? Porque o franco suíço ele não é exatamente uma segurança a longo prazo para grandes capitais, né? A quantidade de dinheiro em dólar é infinitamente maior do que a Suíça pode segurar, pode absorver em termos de entrada de capital, né? E até já está sofrendo aí as consequências, né? Eu acho que eles vão colocar taxas ainda mais negativa e talvez eles até proíbam depósitos em dólar lá, como já fizeram uma vez. Olha só. Os países em geral aí implorando por dólar e os caras aqui até proibindo, então taxando pesadamente o pessoal mesmo. Você acha que é um movimento meramente especulativo, que não é uma busca por segurança, Gustavo? Não, existe uma busca por segurança, mas a segurança do ouro e a segurança do franco é uma segurança artificial, porque o que vai acontecer? O ouro vai subir agora quando, vamos dizer assim, acalmar as coisas, acalmar a economia, voltar mais ou menos a um equilíbrio, a uma situação de maior estabilidade, o ouro cai, e aí passa a ser um investimento de baixo retorno. Ele é um investimento seguro porque ele tem um movimento contrário aos outros ativos, né? Os outros ativos, quando os outros ativos estão subindo, o ouro não está subindo. Quando os outros ativos caem, o ouro sobe. Então ele tem essa segurança que os economistas e os financistas chamam de beta negativo, né? Que ele tem uma correlação negativa com os outros ativos, né? E o franco suíço também tem isso. Então ele é uma segurança, mas é uma segurança
especulativa, não é uma coisa estável, né? Porque a estabilidade que você quer é em relação à sua dívida. E a única estabilidade que tem em relação à dívida, que a maioria são em dólar, é o próprio dólar. Então, não é um objeto de especulação agora seguro, né? Tem uma segurança, mas ele vai voltar, igual o franco suíço, agora ele vai se valorizar, mas você pode ter certeza, quando o governo começar a proibir a depósito, ou taxar depósito na Suíça e reduzir a taxa de juros, aí ele vai voltar a cair. Não é um investimento estável, é um investimento que tem flutuações, né, volátil, o ouro principalmente, mais ainda do que o franco suíço, né? Ele é um investimento altamente especulativo, mas que tem um movimento de subida e descida, geralmente contrário aos outros. Não em todos os momentos, mas em alguns momentos, em boa parte do tempo, ele tem um movimento inverso. Então ele é um objeto, ele é um ativo especulativo para o momento de crise, entendeu? É o que eu quero dizer. Mas é justamente essa função agora, porque você também é um dos que acreditam que haverá um segundo mergulho na crise mais cedo ou mais tarde. Sim, essa crise vai ser, na minha opinião, né, vai ser muito mais profunda e vai ter, sim, eu acho que vai ter um segundo mergulho, sim. Inclusive porque a possibilidade de ter um conflito internacional é bastante grande, né? Depois do coronavírus acabar. Certo. Acabar, pelo menos, a parte mais impactante na economia. Certo. E você sendo uma pessoa no Brasil, não você necessariamente, mas outras pessoas, como que a gente poderia se resguardar, já vendo uma situação complicada no Brasil? O que você recomendaria se alguém falasse, Gustavo, eu quero ter uma segurançazinha para ir se antevendo aí uma situação econômica difícil, talvez a questão sanitária ainda piorando e possivelmente um segundo mergulho global. O que você recomendaria para os indivíduos na sua dimensão individual que estão nos assistindo agora? Olha, eu recomendaria colocar dinheiro em imóveis. Não agora, talvez agora o ouro, né? O dólar, no caso brasileiro, comprar dólar. O dólar hoje já ficou bem alto, né? Mas eu recomendaria assim, para o cidadão comum que não quer pegar um investimento de alta volatilidade, né? Eu acho que a melhor coisa agora é comprar imóveis, porque os países vão ter que sair dessa crise pela demanda interna, e não pela demanda externa, porque o mundo todo vai se fechar. E a única maneira, assim, via mercado, vamos dizer assim, né, via mais mercado, de fazer a economia voltar a crescer através de um estímulo à construção civil. E o estímulo à construção civil vai ser reduzindo a taxa de juros, etc., sobre os empréstimos, aumentando os prazos dos empréstimos imobiliários, e aí os imóveis vão se valorizar. Não agora, mas quando tivermos saindo da crise. Agora não, agora já até caiu um pouquinho. É um momento para comprar imóveis quem tiver condições, inclusive até mesmo com financiamento. Mas rapaz, imóvel não tem liquidez. Você imagina aí se vier uma onda de quebradeira, como está sendo antevista, né, o endividamento e tal. O que a pessoa vai fazer com o imóvel? Assim? Mas os governos, né, aí depende da ação dos governos, né? Se os governos aceitarem a quebradeira, né, fizerem uma política de austeridade monetária, fiscal, etc., aí é o caos, aí realmente é só liquidez, aí você tem que ter dinheiro, é melhor dinheiro vivo, né? Se os governos aceitarem passivamente a crise, de forma relativamente passiva a crise, como o governo Bolsonaro tem feito, na verdade, até agora, no momento agora, no Brasil, o melhor é dinheiro vivo. Qualquer coisa, qualquer dinheiro possível, vivo, né? Ouro também, né? E isso nos próximos 2, 3 meses, mas como o governo vai ter que reagir à crise no mundo inteiro, e aqui também, senão os governos caem, se eles não fazem nada, entra o governo de colapso, vai vir alguém vai chegar ao ouvido de um general e falar, não, derruba esse governo aí, pelo amor de Deus, e nós estamos com um plano pronto aqui, vem os bancos, vem todo mundo, tenta solucionar. Então, a tendência é que os países vejam aí que leiam sobre finanças funcionais, leiam sobre
teoria keynesiana, história da crise de 29, etc., e vão falar, não, imprime dinheiro, isso que eles vão fazer. Imprime dinheiro e empresta as pessoas para comprar em casa, isso é que eles vão fazer. E aí as casas vão se valorizar. Ou seja, no primeiro momento você guarda dinheiro. Logo depois você compra imóvel. Essa é a minha sugestão. Claro que depende da reação do governo. Se ela for racional, é isso. Se ela for irracional, for Paulo Guediana, né, a reação aí realmente é salve-se quem puder. Muito bem. Eu já falei que eu, assim, o que eu falei para meus pais, o que eu falo para meus pais, tem aí alguns, uma moeda forte guardadinho em lugar seguro, em vez de depósito bancário, porque nada está fora, né, do leque de opções. Inclusive um plano Collor global, né, se a gente tiver um congelamento dos ativos financeiros. Então, explica para a gente um pouco, Gustavo, você que é atento a essa questão aí de uma forma mais estrutural, como poderia se desenhar, quais seriam os objetivos? Se os Estados Unidos decretassem um congelamento dos ativos financeiros, o que seria o objetivo deles fazendo isso e por que isso levaria necessariamente a um movimento em cascata que todo mundo teria que aderir? Então, existe uma teoria aí que rola aí nos mercados financeiros nos Estados Unidos, de que lá por 2014, 2013, 2014, os órgãos regulatórios americanos, tem um livro, até esqueci o nome do autor, mas tem um livro que eu li, é de 2015, 2016 esse livro, que ele diz exatamente isso. É um grande administrador de fundos que um dia recebeu uns reguladores, né, da SEC, né, da americana, que é a CVM americana, e depois de outros órgãos também regulatórios, querendo saber tudo, os dados deles, como é que os ativos ficavam, etc., o que aconteceria caso tivesse que fazer um bloqueio nos correntistas, né, então ele achou muito estranho. Então. Depois ele pesquisou e ele achou que haveria um plano de contingência, um plano de contingência, não é um plano para ser usado, é um plano de reserva, né, de contingência, caso alguém decida, né, algum presidente americano decida congelar as aplicações financeiras, né, como fazer isso. Então eles meio que, segundo esse autor, eles teriam um plano preparado. Caso fosse necessário, dada a ordem, a gente saberia como fazer. Né? Como é que são as normas regulatórias para isso, etc, etc. Então, não sei se é verdade, eu li o livro, né? Não sei. Mas é bem interessante esse livro. Eu acho até que aquela corretora Empíricos, ela traduziu no Brasil, corretora não, né? Eles são uma empresa de venda de relatórios, né, financeiros, né? Uhum. Nem vou comentar, mas então, mas o que seria por que um governo faria isso, né? E o que aconteceria como consequência, né? Essa é a sua pergunta, né? Porque, por exemplo, se a gente parte da suposição de que as suas teses com as finanças funcionais estão corretas, o Fed pode ficar imprimindo, enquanto a gente vai nesse contexto recessivo, bem longe do uso à saturação dos fatores de produção, pode imprimir, inclusive com isso financiar, né, com o próprio Fed comprando os títulos emitidos. Então, por que os Estados Unidos precisariam? Ou se eles não precisariam, por que eles fariam isso? Pois é. Se eles são keynesianos, né, eles, a princípio, eles não teriam tanto interesse. Se eles não forem, eles fariam, não, meu Deus, a nossa dívida vai lá para cima e a gente depois vai ter que pagar os países, os nossos inimigos, né, que tem uma China, que tem reservas, grandes reservas em dólar, né, e a gente em dívida pública americana. Essa dívida vai nos gerar vários problemas, etc., né, que a gente vai ter que pagar. Então, aí eles têm essa preocupação. Se o cara é keynesiano, e eles são, né, o establishment americano sempre foi keynesiano. Eles fingem que não são. Né, mas quando se é necessário ser keynesiano, eles ligam o modo keynesiano. Quando é interessante para eles reduzir salários, etc., gerar alguma recessão, eles ligam o modo neoliberal. Eles
Eles sabem muito bem como é que funciona a economia e ligam o modo de acordo com a conveniência política. Então, eles são, né? Essa é a minha hipótese. Eles são, sim, keynesianos. E... Então, por exemplo, e eles, o choque de juros do Paul Volcker não era necessário. Foi uma jogada política, inclusive em dimensão internacional, na sua opinião heterodoxa. Então, ele tinha um problema de inflação ali. Ele tinha um problema de inflação. E eles poderiam resolver de outras formas, mas a forma, vamos dizer assim, mais pró-mercado, né? As outras formas que ele... Antes, por exemplo, antes do Paul Volcker, antes ali, tinha até o Nixon. Por exemplo, o próprio Nixon, ele fez políticas de controle de preços. Até a Segunda Guerra Mundial, eles cresceram, dobraram o PIB, com uma população em condição de trabalhar muito menor, porque eles estavam em guerra, né? Porque boa parte da população estava na guerra, ou treinando para a guerra, ou trabalhando nas indústrias para servir a guerra. Então, para servir uma economia que crescer 10% ao ano, eles tiveram que fazer controle de preço, congelamento, essas coisas. E vários tipos de controle de preço, e preço de renda, foram muito usados na Europa e nos Estados Unidos nos anos 50, 60 e início dos anos 70. Mas a partir do final dos anos 70, eles entraram no modo neoliberal, né? Vamos dizer assim. Eles criaram lá, o neoliberalismo entrou com tudo. E ali a política era nessa tendência. Então ali ele tinha que fazer uma solução neoliberal. Ô, Gustavo, então, só vou avisar o pessoal que está em casa, vou colocar aqui na tela a nossa transmissão no YouTube. Você está vendo aí, estamos com 850 pessoas assistindo, estamos caminhando para os 1000. Eu vou começar a fazer o compartilhamento agora nas minhas redes sociais. Eu terminei de fazer no WhatsApp, vou fazer nas minhas redes sociais. Eu peço que você faça o mesmo que esteja vendo em outra plataforma, vá aqui e me ajude. Então, enquanto a gente ouve o Gustavo atentamente, eu vou fazendo o compartilhamento. Gustavo. Então, o Paul Volcker, a inflação ali era uma inflação em dólar, a inflação na moeda central, na moeda hegemônica, ela é especialmente mais difícil de controlar, né? Primeiro que eles não queriam fazer mais o controle de preços, né? Tinha essa questão. A outra coisa é que a inflação ali estava bastante elevada, tinha tido o primeiro choque do petróleo. Mas por que não queria? É uma escolha? Eu quero fazer controle, eu não quero fazer controle. Por que eles não queriam mais? É uma escolha, porque ali eles estavam... primeiro que eles estavam querendo abandonar as políticas keynesianas, as políticas de bem-estar social, etc., para uma política de mais mercado aberto, livre mercado, etc. Isso é uma forma de você analisar uma parte da questão. A outra parte é que é bem mais difícil controlar a inflação se você não controla a taxa de câmbio. Porque, por exemplo, como é que o Brasil acabou com a inflação em 1994? Basta fixar a taxa de juros, né, a taxa de câmbio brasileira, né, a americana, e todos os preços eles vão convergir, né, a taxa de câmbio americana. Quando ela está congelada, ela congela em relação ao real. Tem uma estabilidade em relação ao real. O problema dos Estados Unidos é que é o seguinte, qual taxa de câmbio eles iam fixar? Eles não têm como fazer isso porque todas as outras moedas são pouco importantes em relação a ela. Se eles fixam a taxa de câmbio deles em relação, por exemplo, ao marco alemão ou ao ien japonês, ele vai imediatamente dizer o seguinte: não, essa moeda é a principal, é o marco alemão, e não a minha. Entendeu? Ele não pode fazer isso. Ele não tem essa opção de fazer uma política de... Todos os países, quase, usam o câmbio para controlar a inflação. O país hegemônico, não pode fazer isso. Isso não vai funcionar com eles. Ele não tem uma moeda... Primeiro que essa moeda, o marco alemão, ela define muito pouco, naquela época, nos anos 70, né? Era o marco alemão. Ou então o ien japonês, as duas outras moedas fortes. Elas definem muitos preços da economia. O dólar continuava sendo... a maioria da economia mundial ainda era relacionada ao dólar. Então ele não ia funcionar. Primeiro que não ia funcionar. Segundo, ele ia estar dando
dizendo que o marco alemão é a moeda mais forte que a dele. Então, ele teria que fazer uma contenção de preços de demanda, tipo de demanda ou de controle de preço. Ele não poderia usar esse artifício do controle cambial, da âncora cambial, né? Como os outros países fazem. Então, ele era um pouco mais complicado. E a inflação estava relativamente alta, próxima a 20%, e já há algum tempo tinha já uma inércia inflacionária. Então, o que eles... Ali eles tinham que fazer uma política mais radical. E aí ele optou pela taxa de juros, a taxa de juros bem para cima. E aí ele, na verdade, o que aconteceu? Todas as taxas de câmbio se desvalorizaram em relação ao dólar. Mas você falou então, que ele não seria necessário fazer isso. Haveria outras opções. Que outras opções, se fosse o Gustavo heterodoxo no lugar do Paul Volcker, o que ele poderia ter feito fora dar um chutão para o alto na taxa de juros? Ali ele poderia fazer, a única opção ali seria controle de preços e salários. Okay. Ou então, uma coisa que seria muito mais difícil seria reduzir o gasto público de forma muito intensa, né? Uma coisa que eles não teriam condições de fazer. Então, ali eles poderiam fazer controle de preços, né? Como o Nixon fez, como outros presidentes fizeram antes, a Europa fazia, né? Naquelas décadas anteriores. E fizeram, os americanos eram na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial foi controle de preço, a maneira de controle de preço e salário, chama política de rendas isso. Então, o controle de preços e salários na Segunda Guerra Mundial funcionou muito bem, né, em um contexto até mais difícil de controlar a inflação do que no final dos anos 70. Mas isso seria provavelmente uma coisa fora de época, né? Na época eles estavam caminhando para uma política neoliberal e a taxa de juros levantada. E, na verdade, isso para eles era para... O professor Fiore fala uma coisa, naquele momento houve uma unidade, um acordo entre a grande finança e o Estado americano. Porque o Estado americano, desde a Segunda Guerra Mundial, era aliado da indústria. Né? A General Motors era a grande empresa que era ouvida pelo governo americano nos anos 50 e 60. Né? E aí, a partir dos anos 70, passa a ser os bancos e as petroleiras. Certo. Então, a General Motors vira menos importante. Tal. Aí foi uma outra aliança hegemônica da política americana, que foi essa. E aí a solução foi pela via das finanças. E de lá para cá continua a mesma coisa. Basta a gente ver o gabinete, sucedem-se presidentes republicanos, democratas, o que não muda é o JP Morgan indicando os assessores lá do Tesouro. Mas nos anos 50, nos anos Perdão, 60... JP Morgan não, é Goldman Sachs, salvo engano. O Goldman Sachs, e isso está muito bem retratado naquele documentário Fahrenheit 11 de setembro. Quer dizer, não é isso não, desculpa. É Capitalismo, uma história de amor, os dois, por isso que eu confundi, são do Michael Moore. Em Capitalismo, uma história de amor, ele conta como, desde eu lendo ali, Reagan, Bush pai, Bill Clinton, Bush filho, e se continuasse para Obama ia ser a mesma coisa. Não muda, né? Wall Street, então JP Morgan, Goldman Sachs, não muda, ele é um consenso político, o financismo. Então aí, nesse momento, você identifica a transição, quando esse pessoal começa nesse grande acordo, então, do poder político americano com a finança, em vez do capitalismo industrial produtivo, propriamente. Sim. Nos anos 50 e 60, a aliança era com o grande capital industrial, da indústria metal-mecânica. E depois passou a ser as finanças, né? Gustavo, então, mas o grande capital industrial, ele ficou olhando, bobinho, chupando o dedo, ou a finança passou a controlar o que era antes industrial? Eu não sei, assim, eu acho que houve um rearranjo, né? Porque os americanos estavam perdendo a hegemonia global, né? Como está acontecendo hoje. Né, e havia uma grande ameaça, né? A União Soviética nos anos 70 era a grande ameaça, né? Tinha a ameaça alemã, japonesa assim, na economia, mas a ameaça nos anos 70 a União Soviética era o bicho-papão. Ou seja, eles ganharam a guerra da Coreia, eles estavam eles chegaram a invadir o Afeganistão, o Irã
também, que não era aliado da União Soviética, mas deram um couro nos americanos lá. E você tinha os árabes, começaram a falar o seguinte, já estavam começando a querer sair do acordo petrodólar, porque eles falaram, não, eu estou guardando essa moeda que ela desvaloriza, né? Tá em inflação de 20% ao ano, né? Eu estou perdendo dinheiro, não quero... Chegaram, teve alguns exportadores, chegaram petróleo e falaram para os americanos assim, não, a gente quer ouro como pagamento. Dizem até que depois que o povo ficou sabendo numa reunião que algum país árabe pediu ouro em pagamento do petróleo, que ele teria decidido a jogar Tajus lá no céu. Isso aí isso que eu estava perguntando para você no início, se não tinha um contexto geopolítico além da questão de preços, né, preços do próprio Estados Unidos internamente. É isso daí, né? A questão lá do dólar, a inflação alta, o pessoal já não acreditava. Importante. Então a história de ser a moeda, né, do global e ancorada nos petrodólares, a nova âncora, né, desde que foi abandonado lá o padrão ouro de Bretton Woods, aí ia perder, aí ia virar papel pintadinho de verde mesmo. Então, nessa hora que a nova âncora do dólar passou a ser ameaçada, aí não teve mais jeito, Gustavo. Foi exatamente. Não, a geopolítica foi mais importante. Exatamente. Os países árabes estavam querendo receber em ouro, e o marco alemão, na segunda metade dos anos 70, era a grande moeda assim, que tinha valor, era uma moeda que valorizava em relação ao dólar. Durante anos e anos, o marco estava valorizando em relação ao dólar, e era o que o franco suíço seria hoje. Né? Muito bem. O franco suíço também, muito bem. Época, Gustavo, só deixa eu avisar aqui a galera que eu acabei de redigir nesse minuto a mensagem que vai ser disparada nos próximos segundos para a caixa de entrada de quem está na nossa lista de distribuição. Se você não está ainda, é só você ir lá a duploexpresso.com, aqui no canto direito superior, assine o Duplo Expresso e você recebe nosso conteúdo por e-mail, mas não apenas para receber, para você pegar e reencaminhar para seus contatos, já que em e-mail não tem sabotagem de algoritmo. Bom e velho e-mail sendo revalorizado aí à luz das novas modalidades de censura. Da mesma forma, esse disparo vai também lá para o Instagram, onde eu peço que você vai me seguir, @romulasmaia, para a gente poder ter a faculdade de compartilhar link, que infelizmente até o momento a gente não tem. Então, mais um pedido e facilitando a sua vida, todos os nossos endereços em todas as plataformas, está aí na descrição do programa, onde quer que você esteja assistindo. Então, eu peço essa força aí, para além de você compartilhar, se você está vendo em outra, ou YouTube, como eu já indiquei aqui, Gustavo. Então, lá, o que eu estou falando é que nos anos 70, de fato, havia uma ameaça, não militar, mas uma ameaça ao papel do dólar, uma hegemonia do dólar. E o marco alemão era muito mais perigoso do que é hoje o franco suíço. O franco suíço não afeta nada, ele pode valorizar 200%, que não vai afetar em nada o dólar, mas o marco alemão afeta, porque boa parte das importações americanas eram da Europa, e a Europa toda era vinculada ao marco. As moedas, a lira, o franco francês, etc., tinham taxas de câmbio fixas em relação ao marco, fixas ou administradas, né? E aí isso estava favorecendo a valorização do marco, era um dos principais fatores que gerava a inflação dos Estados Unidos. Então, quando eles jogam a taxa de juros lá para cima, todas as outras, o dinheiro volta para os Estados Unidos, desvaloriza as moedas dos países todos, coloca todos os países que ameaçavam os Estados Unidos regionalmente, etc. e tal, ficaram de joelhos, como exemplo, o Brasil, na época, já estava querendo fazer bomba atômica, fazendo indústria armamentista e tal, ficou de joelhos, voltou de rabinho abanando, né, com a crise da dívida, etc. A Rússia entrou na crise a União Soviética teve, nesse momento, uma crise da dívida, né, que ele, na época, estava com reservas cambiais sobrando, porque eles eram grandes exportadores de petróleo, o preço do petróleo subiu, né? Então ela estava com dinheiro para gastar com a espionagem deles, com os armamentos deles, etc. E dando comida para a população. Naquela época, o maior importador mundial de trigo era a União Soviética e o maior exportador era os Estados Unidos. E a União Soviética falou, não, produzir trigo dá muito trabalho, vamos comprar dos Estados Unidos, está barato, a gente dá um pouquinho de petróleo para eles. Então a União Soviética inchou ali a qualidade de vida da população. Melhorou muito naquela época, na União Soviética. Eles se acostumaram a um padrão de vida bem melhor do que eles tinham antes. Então, e no mundo inteiro,
vários países, né, que estavam incomodando os Estados Unidos estavam recebendo muito dinheiro. Os soviéticos estavam com muitos dólares, então eles estavam dando dinheiro para os contras, na Nicarágua, para os sandinistas, né, dava dinheiro para os cubanos, dava dinheiro para todo mundo, estava sobrando. Então os americanos estavam sendo incomodados, né, em vários lugares, né? O Japão estava incomodando a indústria, etc., né? E aí, quando eles fizeram isso, o mundo todo colocou de joelho. Em pouco tempo, ele restabeleceu a hegemonia, quase como depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse foi uma jogada de mestre, né? Muito bem. E você acha que pode ter alguma coisa parecida, talvez, a crise que estava contratada aí dos ativos financeiros e que foi acelerada, catalisada pela questão da pandemia? Há alguma maneira, vamos supor que você tivesse lá no grupo Bilderberg, que você tivesse nas reuniões que definem os interesses do imperialismo, como poderia ser operado para essas pessoas que querem, no mínimo, desacelerar a ultrapassagem do polo euroasiático com relação ao imperialismo atlanticista, né? Como poderia esse pessoal operar de alguma forma nos próximos meses, a questão não só da epidemia, mas também do descasamento entre a cotação dos ativos financeiros e a performance da indústria real? O que poderia ser feito para, mais uma vez, dar um golpe de mestre como esse que eles fizeram ali no final dos anos 70 e início dos anos 80? A teoria seria fazer o mesmo que eles fizeram. Fazer uma política monetária muito acomodatícia, como eles estão fazendo, jogar taxas lá embaixo, fazer o mundo todo tomar emprestado em dólar, igual eles fizeram nos anos 70. Não, pega dinheiro emprestado, a inflação está alta, você está ganhando dinheiro, entope todo mundo de dólar. Aí o Geisel vai lá, pega, continua o Brasil crescendo a 7% e tal. Exatamente. E aí depois você puxa o pessoal todo no contrapé de novo. Essa política é uma política que tende a ser, pelo menos, se não totalmente bem sucedida, com certeza ela vai prejudicar muito os adversários, né? Certamente isso, em parte, é o que eles têm feito. Agora, hoje é muito mais difícil do que nos anos 70. Porque nos anos 70 você tinha as duas moedas que incomodavam eles, era o marco alemão e o ien, são dois países ocupados. A grande ameaça militar não tinha sistema capitalista, então não tinha a moeda, etc., não ameaçava, nunca ameaçaria, né, o rublo soviético, nunca ia ameaçar, não é uma moeda internacional, nunca ia ameaçar o dólar. Hoje você tem dois adversários, você tem uma Europa muito mais forte do que daquela época, e você tem a China, que além de um adversário militar e industrial, potencialmente um adversário financeiro. Então, isso prejudica o resultado dessa política. Ela deixa os adversários acuados, mas não vai arrasar a China de forma alguma. A China continua inteira nessa brincadeira aí, se eles fizerem isso. Pois é, Gustavo, eu queria que você explicasse um pouco, porque a sua visão, você que estuda muito essa questão de moeda, é bem diferente de algumas pessoas que, né, torcem, além de identificar alguns sinais, mas torcem para a decadência do imperialismo ocidental e veem a necessidade da suplantação, veem para isso a necessidade da suplantação pelo bloco euroasiático, que o pessoal fica falando, pô, a China, se quiser, elas arrebentam os Estados Unidos, inundando o mercado com tudo que eles têm de título da dívida americana e tal. Você acha que não é bem assim, que isso não interessaria a eles fazer, e mesmo assim você acha que o dano que isso poderia provocar à hegemonia americana, ainda existente, é bastante limitado? Explica um pouco isso. Não, dano nenhum, não faz dano nenhum. Os chineses, eles falam, os chineses estão com os Estados Unidos na mão, né? Se os Estados Unidos incomodarem, eles vendem todos os títulos de dívida e tal. Olha, veja, os americanos, eles têm dezenas de políticas que eles podem fazer para anular isso. Primeiro, eles podem falar, igual eles estão fazendo agora, que eles estão
É interessante você estudar isso, né, como advogado. Eles estão querendo dar uma multa na China de 1,2 trilhões, que é o que os chineses têm de... Cancela, tá cancelado, isso aí não está valendo nada. Mas, então, ou seja, você não pode usar como arma uma coisa que nem é sua, né? Você vai usar como arma? Então cancelei, não está valendo nada, acabou. Agora, isso aí, assim, uma maneira assim, mais, né, vamos dizer Mas assim, isso não faria as taxas de juros dos Estados Unidos terem que disparar. Isso não prejudicaria em nada a capacidade de financiamento do Estado americano. Não, nada. Agora, eles não precisam fazer essa medida radical. Eles podem falar, não, você vai vender? Então tá, vai vendendo e eu vou comprando. Vai vendendo e eu vou comprando. Aí agora você está com o quê? Antes você estava com um título que rendia juros. Agora você está com uma moeda que não rende juros. Né? Eles vão fazer isso também. Afetou a política monetária, a política fiscal, nada. Não, a monetária ele pode jogar a taxa de juros na negativa. Eles podem afundar a taxa de juros, ou ele pode fazer o seguinte, não, deixa eles venderem, e aí deixa a taxa de juros ir para 50%. Eles vão vender pela metade do preço, pelo 1/3 sei lá, 10% do preço. Aí na semana seguinte eu compro tudo e pela metade do preço, e eles venderam pela metade, 1/3, 10% do preço. Ou seja, e afeta o que? Nada. Uma semana de taxa de juros a 50%, Então, assim, isso ele pode fazer, mas não vai fazer, ele pode comprar, ele pode cancelar, ele pode fazer qualquer coisa. Não, é uma arma que... É como se fosse assim, você me dá um recibo que me deve tanto, e agora eu tenho uma arma contra você. Não vou pagar. Você faz o que quiser, não tem... Isso não afeta nada. Então, o que os Estados Unidos poderiam fazer... aqui pensando assim, você falou, então obrigar as pessoas a se endividarem em dólares, depois dar uma paulada nos juros, como eles fizeram naquele momento, mas a China não está precisando se endividar, pelo contrário, ela é credora aí, então isso não consegue prejudicar os adversários principais, que são China e Rússia. Se você fosse lá o estrategista econômico do Grupo Bilderberg, do pessoal lá da reunião secreta, o que você recomendaria para pegar especificamente China e Rússia? Eu queria só fazer um pedido, a gente está com mais de 1.000 pessoas assistindo no YouTube, eu peço que se você não fez isso, curta esse vídeo, compartilhe esse link do YouTube e deixe seu comentário aí ao vivo no chat ou no replay na seção de comentários. Gustavo. A única saída deles seria militar. Alguma ação militar, porque militar engloba tudo, né? Mas como é que vai fazer militar quando você tem os dois lados nuclearizados? Não, militar é o seguinte, seria uma guerra biológica, sei lá, uma coisa que não geraria uma resposta nuclear, por exemplo, sei lá, dar uma coxinha envenenada para o Putin comer, sei lá, entendeu? Eles não têm saída econômica para esse problema, né? Economicamente eles não têm arma contra a China. Não, eles poderiam, veja, eles podem fazer o que eles estão fazendo também. A política das finanças é uma. A política do Trump, do Bannon, é fechar a economia ocidental, fechar como se fosse assim, não, agora vamos dividir a economia mundial em duas, fazer uma cortina de ferro aqui, e agora vocês querem comerciar, comercializa aí com vocês, e a gente comercializa conosco aqui. Isso seria tem gente nos Estados Unidos que defende essa política. E até, de fato, eles estão tentando fazer isso, né? Agora até parece que o governo brasileiro já está saindo alguns relatórios aí para fechar, não comprar produto chinês estratégico, tem que produzir aqui, ou comprar só dentro de países da OTAN, do Ocidente, lá, não sei o quê. Então, assim, essa é uma tentativa, assim, mas não é uma tentativa... Isso seria uma espécie de retorno à aliança industrial que existiu nos anos 50 e 60, né? Não, vamos fechar aqui, fazer uma aliança com a indústria, mas isso seria o fim das finanças, né? Como como poder hegemônico nos Estados Unidos. As finanças dificilmente elas vão aceitar essa política. Só aceitar vai ser só num caso de sobrevivência. Eu acho que as finanças tendem a tentar fazer algum acordo com os chineses. Não, a gente já fica... Eu não sei, eu acho que
Isso seria uma possibilidade, fechar a economia ocidental dentro de si mesma, né? Ou seja, não totalmente, mas assim, para reduzir a força da indústria de alta tecnologia chinesa, né? Mas isso seria muito difícil de fazer, né? Porque como é que você vai convencer a Turquia, por exemplo, a entrar nessa? O chinês pode chegar e falar, não, eu compro todos os seus figos, todos os seus tomates, tudo que você vender quiser aí, eu encho as praias turcas de chinês, tomando banho de sol, e o chinês, aí os turcos vão falar, não, é melhor realmente que você tem mais gente para encher nossas praias. Então, não é uma política, não seria uma política, eles ficariam num núcleo muito pequeno. Os chineses podem ganhar, nesse jogo de negociação cabeça a cabeça, né, país a país, bilateral, eles tendem a perder muitos países. Então, e nessa brincadeira, o comércio vai acontecer, até haveria o comércio internacional ia colapsar, o mercado de capitais internacional ia colapsar, ou seja, as finanças iam perder muita receita e ia ser difícil deles aceitarem, né? Como é que você faria essa mudança da elite se a elite industrial deles hoje é tão pequena? E, por exemplo, hoje a elite americana é finanças e internet, né? A pessoa da internet vai aceitar isso? A Amazon vai aceitar isso? Que é o cara mais rico do mundo hoje? Então, assim, eles estão numa situação difícil de conciliar uma contenção da China com uma aliança com a própria elite. Muito bem. É isso aí, sendo que você tem que ver, dar um viés, porque você, como nacionalista brasileiro, você é doido para ver o enfraquecimento do imperialismo, né? Então também tem que dar um desconto aí os nossos caríssimos aí que tiveram na sexta-feira, o Paulo Gala e o Elias Jabbour, e falou, ó, não é inevitável ainda, de repente eu até vou aprofundar numa próxima participação deles como que eles veriam possível uma puxada de tapete dos Estados Unidos para desacelerar ou quem sabe até reverter a tendência de superação pelo polo euroasiático. Gustavo, eu estava dando uma olhada aqui na sua vaquinha, né, lá dos livros que você vai fazer sobre a série sobre finanças funcionais, ó, vou botar aí na tela. Quem quiser colaborar, o link está lá na descrição do programa, ó, tá vendo a vaquinha aqui, esse hiperlink, tá na tela, ó. É só você ir aqui e vai abrir essa janela. Ó. Do fim de semana passado para cá, a gente conseguiu fazer subir bem. O primeiro livro já está garantido, hein, Gustavo? Aí, já está com uma colaboração de R$ 4.777. A meta é chegar a R$ 25 mil, seria o suficiente para financiar os 7 livros. E aí eu queria dizer o seguinte, Gustavo, você é um péssimo vendedor, porque você falou para eu divulgar aqui a sua vaquinha como se isso fosse uma coisa, assim, meramente benemérita de quem está nos assistindo. Quando não é verdade. Isso aqui não é uma vaquinha de doação. Na verdade, você está apenas antecipando a venda. Porque eu fui ver aqui, olha, a pessoa que faz a doação, sendo um X, ela já ganha o primeiro livro. Sendo o outro X, ganha os 2 livros. Até, assim, sucessivamente, dependendo dos valores, a pessoa já está fazendo uma pré-compra dos 7 livros. Então não é uma doação, é uma compra antecipada. É um financiamento antecipado, mas em que a pessoa vai receber o livro, Gustavo Galvão. Eu não tenho espírito de mascate, não. Eu tenho essa dificuldade. Eu não ia conseguir pedir dinheiro sem dar uma coisa em troca, né? Eu coloquei sempre a venda antecipada mesmo, né? Mas aí eu consigo mandar o dinheiro para a gráfica e eles imprimirem antes, porque eu não estou com condição de adiantar, estou com a dívida muito alta, eu não tenho condição de adiantar o recurso. Muito bem. Mas eu não quero, igual eu falei, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero publicar os meus livros. Eu já tenho meu salário, não preciso de vender livro, né? Exatamente. Então tá aqui, ó. Eu fui ver isso depois, eu fui entrar lá na vaquinha e eu já falei para você que você tem que fazer a que possibilita a doação da diáspora brasileira quem tá fora. Porque esse quicante que você botou só possibilita quem tá no território nacional, tem que botar lá a unidade da federação, alguma coisa assim que o valha, que limita geograficamente, mas você vê que várias pessoas já estão interessadas aí em adquirir, até eu vi aqui pessoas já pré-adquirindo os 7 livros, né? Então, não é só porque você acha importante a gente entrar para dividir na discussão sobre as finanças funcionais, ou como está popular aí, MMT, que está sendo apropriado até
pelo Paulo Guedes, a história do dinheiro do helicóptero e tal. Não, como assim? A gente precisa ter a história completa e a história contada de forma verdadeira, né? Ou então André Lara Rezende, né, que também entrou nessa aí e tal. A gente tem que fazer isso não só para entrar para dividir, mas até quem está fazendo isso não está apenas fazendo por de boa vontade, com assim, como se fala isso? Selflessness. Oh meu Deus, faltou a palavra aqui agora. Com desprendimento, não. Na verdade, você está adiantando o valor para primeiro viabilizar e você receber o próprio livro. Então fica aqui mais uma vez o pedido para quem puder, né, tiver interesse, poder possibilitar a publicação desses volumes aqui para que a gente possa não só democratizar esse conhecimento, mas também, inclusive, a qualidade dos trabalhos do Gustavo. Gustavo. Mas é isso, Romulo. A gente acabou que não falou do tema que a gente combinou. 5 minutos para você falar, introduzir, vai ser o tema do próximo, vai ser o tema do próximo domingo. Então, só apresenta assim, olha, eu gostaria de falar isso, estamos marcados para o próximo domingo. Não, então, vou falar, então, tá bom. Não vai, porque isso que a gente ia falar é um pouco atemporal, né? Então, assim, mas todo mundo quer saber da questão financeira, geopolítica, que é algo que te seduz bastante também, você presta muita atenção nisso. E aí eu não resisti, Gustavo, aproveitando a discussão que a gente teve com o Paulo Gala na sexta-feira, vendo o capital financeiro vindo para cá, para a Suíça, aí atropelou. Não, tudo bem. Só concluindo aquela outra questão, é o seguinte, eu não estou dizendo... Primeiro, duas coisas, né? Primeiro, eu não sou contra os Estados Unidos como ideologia, como princípio, né? Eu acho que o Brasil tem que sair do guarda-chuva, né? Da saia, né? Dos americanos e negociar entre americanos e chineses, como o Vargas fez, né? Eu acho que vai ter assuntos que a gente, quando a China tiver, a hegemonia americana estiver enfraquecida, nós vamos negociar alguns assuntos com os americanos, alguns assuntos com os chineses, né? Fazer esse jogo. E não ficar, por exemplo, dependente. Por exemplo, o Brasil é vetado comprar armamento de país que não é da OTAN, né? Por quê? Isso aí é um país colonial, né? Você não pode, né? Então, isso aí tá errado. Agora, não é para... Não, agora vou ficar na aba dos chineses. Não, também não é isso. Não é ficar na aba dos chineses, é ficar soberano. Eu tenho a decisão, vou comprar disso, você, aquele daquele, né? Eu posso, então é isso que eu deixar claro, né? Porque senão vai achar que, não, eu quero, igual o pessoal fala, agora você quer virar colônia da China. Não é isso. Então, eu sou claro. E outra coisa, concluindo lá, é o seguinte, eu falei isso que os americanos estão numa situação difícil, mas não significa que eu ache que o dólar está na beira do colapso. Aí eu já te falei muitas vezes, eu não acredito que o dólar está na beira do colapso, não é assim que funciona. Né? Uma troca de hegemonia é uma coisa lenta e ela não afunda e a outra vai, não. É lenta e vai da gradual. Então, isso aí vale um programa inteiro, porque eu quero inclusive que você trace os paralelos que você já traçou para mim em particular com a superação da Libra pelo dólar lá atrás, o que a gente pode aprender com essa experiência para a possível superação do dólar por outras moedas no futuro não tão próximo na sua avaliação. Tá, eu posso fazer um artigo. Eu fiz um artigo duplo expresso no ano passado, no segundo semestre, e sobre isso, com o Felipe Quintas e o Pedro Pim. Né? Tá lá, é um artigo que eu posso descrever como é que vai ser esse processo. Então, o que eu ia falar é o seguinte: é importante falar isso, na verdade, não ele é atemporal, mas não é. Ele é urgente, na verdade, não é. Ele é atemporal tecnicamente, mas politicamente eu acho que é um assunto urgente. Não é urgente para a semana, mas é urgente para esses próximos meses serem analisados. Que é o seguinte: o colapso do preço do petróleo é extremamente perigoso para a humanidade. Por quê? Porque isso vai levar... se for mantido durante um tempo, vai gerar a falência de vários países, de várias sociedades, vão entrar numa falência, e de várias grandes empresas e regiões, né, de países, setores inteiros, e isso vai gerar uma tendência muito forte à guerra. Né? Eu acho que a gente tem que evitar, tem que trabalhar para que a humanidade tem que sair do paradigma de Westfália e entrar no paradigma, não é de um governo global, não.
mas de uma cooperação global. Depois a gente pode até falar sobre isso. O professor Zé Carlos de Assis, ele escreveu um livro em 2008, prevendo a crise de 2008, ele escreveu antes, e falando que nós vamos entrar na era da cooperação. Eu acredito nisso também, nós vamos entrar na era da cooperação e vai passar pelas mudanças climáticas, isso que eu ia falar, e na questão do petróleo. Por isso que o petróleo é importantíssimo nesse aspecto, porque se o petróleo é muito baixo, olha só, olha a tentação. Não, eu fiquei até surpreso, porque antes a gente ficou conversando aqui um tempão antes de entrar na transmissão por conta dos problemas técnicos que a gente estava tendo. E eu falei, pô, Gustavo, com essa história aí do dólar de graça, pior que de graça, a pessoa te paga para levar, acabou essa história de energia alternativa, não tem como ela se viabilizar. Você falou, não, pode até ser bom para energia alternativa. Ô, explica isso aí. Mas vai ficar para semana que vem, mas dá um teaser aí para a galera. Então, o que acontece? Primeiro eu tenho que entender o contexto. Já havia um problema de excesso de oferta de petróleo. Não é de hoje. Quando os americanos resolveram produzir 14 milhões de barris de petróleo lá dentro, eles estão produzindo mais petróleo hoje do que eles em qualquer momento da história. O auge que eles tinham chegado antes era de 10 milhões de barris, agora estão 14. Então, assim, eles entupiram o mercado de petróleo antes da coronavírus e já estavam tendo esse problema. Isso era grave. Agora o problema é maior, porque as pessoas não estão andando de carro, o petróleo é para fazer os carros se moverem. Então, o que acontece? Você teve um colapso de todo aquele meio oeste americano, que hoje o principal negócio lá é produzir xisto, óleo de xisto e gás de xisto, né? Texas, Dakota do Norte, Pensilvânia, tudo aquilo lá virou quase tudo aquele meio oeste é furo de petróleo. Então, aquelas pequenas cidades são as eleitores do Trump e estão entrando em colapso, né, que gera, acho que 2 milhões de empregos diretos e indiretos relacionados a isso nos Estados Unidos, nas regiões trumpistas, e ele não tem onde enfiar. E o Putin fazendo jogatina, né, brincando com ele vai falar, pô, eu vou ficar na mão do Putin. Então, o que ele vai... que é a tendência dele? Olha só que coisa engraçada. Não teve uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã em janeiro deste ano, porque o Irã ameaçou fechar o Estreito de Hormuz, que passa, não sei, acho que 10 milhões de barris por dia, não sei, é uma coisa enorme. Aí ele fala assim, não, que boa ideia que o Irã me deu, eu vou fechar o Estreito de Hormuz, porque aí a gente vai desovar esse estoque de petróleo, fecha o Estreito de Hormuz. Como é que fecha? Explode uma coisa no Irã e eles vão e fecham. Pronto, o preço do petróleo volta ao patamar normal. Olha que tentação perigosa. Não é uma tentação perigosa para o Trump no ano de eleição? Né? Ele ataca o povo inimigo, maluquinho dos árabes e tal, terroristas, e ainda desova esse tanto de petróleo que está atolado aqui, que eles vão fechar o Estreito de Hormuz. Então, maravilha. Pronto. Então, olha só, isso é perigoso, porque pode gerar uma reação em cadeia, você entrar no meio, guerra mundial, etc. Então, é perigoso. Então, eu estou dando uma outra solução. A solução é o seguinte, não é uma solução de curtíssimo prazo, é uma solução de médio e longo prazo, que eu já estava, né, que eu escrevi junto com o Felipe Quintas e o Pedro, sim, que é o seguinte, a gente vai proibir, a solução é o seguinte, fazer um acordo global de mudanças climáticas, né? Um acordo global, senta todo mundo, igual a gente teve o Acordo de Paris, Copenhague, etc. Fazemos um novo acordo, Acordo do Rio de Janeiro, chama o Bolsonaro lá, que vai ser o anfitrião, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, proibir o uso do carvão mineral para a produção de eletricidade. Você sabe que 20% das emissões mais de 20%, mas eu não sei o dado antigo, mas que eu tinha pegado, mas é próximo a isso. Próximo de 20% da emissão global de gás carbônico é apenas pela queima de carvão para produzir eletricidade. Se você cortar isso e colocar gás natural ou petróleo, o que vai acontecer? Para queimar, para produzir a mesma quantidade de eletricidade, o gás natural emite 50%, mais de 50% menos, ou seja, mais de 50% de economia, de emissão a menos, se você colocar em gás natural.
E se colocar petróleo pesado, que é o petróleo não óleo combustível, você vai ter 20% de emissão a menos. Ou seja, numa brincadeira dessa, vamos supor, você tira, só troca por gás natural. Imediatamente você tem uma queda de 10% das emissões globais. Né? Coisa que você não imagina. Ninguém conseguiu fazer até hoje. Mas isso aí é fácil falar e difícil fazer. É difícil fazer. Por quê? Porque, por exemplo, a China, ela depende muito, e ela é uma Arábia Saudita do carvão mineral. Ela tem muito carvão mineral no seu território, você acabaria, se fosse para valer, com a segurança energética dos chineses, porque eles não estão longe, muito longe, de serem autossuficientes em hidrocarbonetos, e hoje em dia, grosso modo, a maior parte da energia elétrica deles é gerada a partir do carvão mineral. Então, teria que haver uma grande convergência de interesse. Mas, Gustavo, eu pediria que a gente concluísse por hoje, você terminando com esse teaser para a galera ver semana que vem, onde você vai elaborar mais esse assunto, mas foi uma ótima introdução para o Felipe Coutinho, que já está com a gente na sala e vai falar justamente dessa questão das energias alternativas, nesse panorama agora com esse crash do preço do petróleo. Beleza, então obrigado aí. Uma boa tarde para todo mundo.